Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar hoje a disciplina A Guerra Fria no Brasil, oferecida aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, em Florianópolis. Essa é uma disciplina do programa de pós-graduação em História da Guerra Fria no Brasil. Isso será efetuado a partir da perspectiva de que a Guerra Fria foi um processo de dimensões globais. Então, acho que esse é um aspecto importante de nós termos em mente, né? Que a Guerra Fria foi um processo de dimensões globais. Desse modo, inicialmente eu procurarei abordar o tema da Guerra Fria de uma perspectiva global, o que ocorrerá nas duas primeiras aulas. Depois, no contexto latino-americano, em mais duas outras aulas. Então, feito isso, a partir do início de setembro, nós dedicaremos-nos à temática da Guerra Fria no Brasil, propriamente dita. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de sublinhar que a ideia dessa disciplina surgiu de um esforço acadêmico, que eu confesso para vocês vem de há um longo tempo, com o objetivo de contribuir para a consolidação de um campo de estudos sobre a Guerra Fria em nosso país. Aqui, eu penso tanto em estudos historiográficos sobre a Guerra Fria global, estudos sobre as repercussões desse conflito na América Latina e, por fim, sobre a Guerra Fria no Brasil. Nesse percurso, ao longo da minha carreira, eu concluí que poderia ser de alguma valia oferecer uma disciplina sobre a Guerra Fria no Brasil. Hoje nós temos aqui o nosso convidado que vai falar, que há cerca de 15 anos trabalha com temas relacionados à Guerra Fria. Temos a professora Camila Vidal, que trabalha, ela até trabalha mais num pós-Guerra Fria, mas com questões que são provenientes da Guerra Fria. Né? E muitos de vocês que estão a trabalhar com temáticas relacionadas à Guerra Fria. Então, a gente vai ligar aqui diferentes gerações de pessoas que estão a trabalhar ou a refletir sobre essa temática. Vivenciamos uma época de retrocessos, negacionismos e muitas, mas muitas mesmo, incertezas. De um lado, avanços tecnológicos inimagináveis. De outro, o abandono da ciência e uma espécie de culto à estupidez humana. Quando eu penso nesses avanços tecnológicos inimagináveis, eu estou aqui a pensar, por exemplo, no que está a ocorrer na área dos fármacos, o que está a ocorrer na área da informática, da robótica, na área da inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, os riscos. Imagine, para vocês terem ideia, alguns de vocês, com certeza, já sabem, mas as nações belicistas líderes estão a trabalhar com o uso da autonomia
para equipamentos com inteligência artificial agirem, inclusive com a possibilidade de decidir sobre a eliminação de seres humanos. Como, por exemplo, para ficar num exemplo, os estudos sobre o uso da inteligência artificial, né, em aviões F-16. Robôs têm sido utilizados em combates, ainda de forma indireta, mas cada vez mais, né, estão a se tornar elementos fundamentais nessas guerras aí. Até onde chegaremos e quais as implicações disso? Né? O planeta resiste, insiste em pedir socorro, mas os ouvidos moucos das elites políticas e empresariais parecem completamente surdos aos apelos da única casa que nós temos, o planeta Terra. Vivemos uma situação de emergência climática com temperaturas a ultrapassar os 50 graus, temperaturas recordes nas águas dos oceanos, contaminação do solo, dos rios, dos oceanos, das mais diversas formas. No entanto, muito, mas muito pouco se faz para sairmos dessa situação. Além disso, esse nosso mundo, e é o único que temos, ruma mais uma vez em direção ao caminho da guerra, que pode sair do controle e ganhar outras proporções. Eu não gosto muito de previsões. Nós, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, somos bons para analisar o passado e o presente, mas o futuro sempre será incerto. No entanto, estamos a abrir uma caixa de Pandora, e esse não é um bom presságio. Estamos a adentrar uma nova era de guerras quentes. Embora aqui eu faça questão de ressaltar, e ao longo da disciplina vou trabalhar um pouco questões ligadas a isso, sempre houve guerras quentes em meio à Guerra Fria. Eu ressalto que estudar a Guerra Fria no Brasil e situá-la no contexto global, a partir de uma perspectiva do sul global, na segunda década do século XX, e é por isso que eu estou a falar dessas questões, do momento que nós vivemos, né? Então, eu vou repetir. Estudar a Guerra Fria no Brasil e situá-la no contexto global, a partir de uma perspectiva do sul global, né? Nessa segunda década do século XX, pode ser muito, mas muito instigante mesmo. Assim, eu espero, ao longo das próximas semanas, poder contar com vocês de forma que possamos vir a construir um diálogo legal, um diálogo profícuo e que seja benéfico para todos e todas, né? Que seja benéfico para todas as partes envolvidas nesse processo de ensino e aprendizado aqui. Eu espero, ao final da disciplina, né, ao longo do próximo ano, conseguir, com a contribuição dos nossos convidados, organizar um livro exatamente sobre
a Guerra Fria no Brasil e sobre essa Guerra Fria situada num contexto global. Uma Guerra Fria, tanto no Brasil quanto vista do Brasil. Tá? Espero que seja possível. Caso a gente consiga materializar esse sonho, que eu confesso é ainda bastante incipiente, todo o processo de produção de um livro, ele é longo, é reunir as pessoas especializadas, é contar com a boa vontade delas de produzir, e depois de fazer, revisar, organizar, estruturar, e aí ainda a gente precisa conseguir alguém interessado em publicar. Infelizmente, no nosso país, né, publicamos muita porcaria e pouca coisa boa. O que se publica de bom não é que a quantidade seja pouca, mas se lê pouca coisa boa. Tá? Acho que nós precisamos avançar nesse sentido. E, como é claro, editoras publicam aquilo que vende, muitas vezes nós chegamos com temas interessantes, mas que não encontram grande apelo mercadológico e nem sempre conseguimos publicar com facilidade. Felizmente, nos últimos anos, tenho conseguido conquistar aí algum espaço para isso e espero que a gente consiga tocar essa empreitada. Espero também aí contar com a parceria de vocês que estão a participar da disciplina, e, em especial, eu espero que vocês possam estabelecer parcerias e redes de comunicação com os colegas que vão participar dessa disciplina e que aqui apresentarão os resultados de anos e anos de pesquisa. Temos colegas que participarão aqui, que estão com 10, 15, 20, tem colegas com mais de 3 décadas a trabalhar com temáticas correlatas ao tema. Então, eu tenho certeza que, nesse período aqui, eu aprenderei muito, muitíssimo mesmo, com vocês, porque cada um de vocês vai aqui contribuir no diálogo que vamos estabelecer a partir da especialidade de vocês, e isso vai ajudar muito. E é claro que eu também espero que vocês consigam aprender alguma coisa comigo. Tá? Feito isso, eu queria enfatizar aqui que eu adoto uma perspectiva, do ponto de vista aí da história, herdada do Edward Palmer Thompson, de que as conclusões a serem apresentadas ao longo dessa disciplina sempre serão parciais, provisórias, sujeitas a críticas e a reconsiderações. Por quê? Porque o processo histórico, nós trabalhamos com a perspectiva de nos aproximarmos, segundo a visão do Thompson, o máximo possível do real. No entanto, ele é inatingível. Nós vamos dialogar, nós vamos trabalhar, nós vamos tensionar com as fontes, com as evidências, mas sempre, né, isso será parcial, isso será provisório, isso será sujeito à crítica, e eu mesmo, num outro momento, poderei fazer uma reconsideração ou reconsiderações e, portanto, também uma autocrítica. Né? Eu espero contar
com vocês ao longo da disciplina com a leitura atenta e com a crítica, tanto aos textos de minha autoria, porque me ajudariam muito a rever questões para próximas edições ou para próximos trabalhos, né? E também a leitura atenta aos textos de autores consagrados que nós vamos utilizar, tanto de autores estrangeiros quanto de colegas que participarão dessa disciplina. Né? Então, espero que essas diferentes perspectivas teóricas, essas diferentes análises, sejam colocadas sob um rigoroso escrutínio durante esse período, porque, com isso, todos nós ganharemos. Eu queria ainda ressaltar que, nos últimos anos, os estudos relacionados à Guerra Fria conformaram um campo em crescimento em nosso país, né? Mas ainda não totalmente consolidado. Pelo menos eu penso assim. E o mesmo em termos da América Latina. Mas há ainda muito por ser realizado, muito mesmo. Ao trabalhar com essa temática, regra geral, ainda se reproduz muito um olhar proveniente do norte, um olhar proveniente da Europa, um olhar proveniente dos Estados Unidos, e acredito que nós precisamos de uma multiplicidade maior de olhares. Então, a introdução desta disciplina será alicerçada em grande medida no meu livro Guerra Fria, História e Historiografia, e na tese do Flávio Combat, aqui presente. E, é claro, não vou falar dela, vou deixar que o próprio Flávio, né, fale, eu não vou roubar o palco dele. Tá? Então, eu discorrerei um pouco aqui sobre a minha perspectiva. Tá? Eu, a despeito de me referenciar de modo predominante na literatura estadunidense e europeia, eu procuro desconstruir algum dos alicerces basais das perspectivas que eu considero conservadoras. E aqui eu me abro a vocês. Eu trabalho numa perspectiva que vem de um campo de uma esquerda democrática. Eu questiono as teses da ortodoxia estadunidense, eu questiono as teses do pós-revisionismo, que eu prefiro nomeá-los como uma neo-ortodoxia, né? E procuro, e vou procurar fazer isso, né, debater essas diferentes narrativas. Eu diria ainda que no meu trabalho eu incorporo algumas perspectivas, inclusive conservadoras, que vêm do corporatismo, por exemplo, né? E, embora, em grande medida, o meu trabalho venha de uma leitura revisionista, alicerçado, em grande medida, no William Appleman Williams, eu também faço algumas críticas ao revisionismo. E isso daí, talvez a gente tenha uma oportunidade ao longo da disciplina de discorrer sobre isso. Né? Eu não sei se eu posso dizer que a perspectiva que eu vou adotar
no tratamento dessa disciplina, se ela é uma disciplina proveniente de um ponto de vista desse chamado sul global. Mas eu sublinho que, com certeza, nessa perspectiva, o sul global existe. E existe não apenas como uma vítima ou como um objeto da ação das grandes potências. Existe como um sujeito. Quer dizer, não o sul como um sujeito, mas nós temos sujeitos provenientes desse sul, né, que estão inseridos, né, nessas disputas, né, que nós vamos discorrer sobre ela no futuro. Então, em decorrência disso, eu parto da premissa de que talvez nos próximos anos seja possível prosseguir com um certo alento nessa direção. E considero a possibilidade de que as nossas reflexões possam, de algum modo, contribuir para ampliar essa visão da Guerra Fria global, né, a partir de um outro olhar. E aqui eu penso, né, uma visão da Guerra Fria global a partir do Brasil e um olhar sobre a Guerra Fria no Brasil. Né? Então, acho que essas questões, quem sabe a gente possa contribuir para um avanço desse campo. Então, eu pensei nessa disciplina tanto para atender aos anseios de quem se dedica ao estudo de alguma temática concernente à Guerra Fria no Brasil, quanto de estudantes que buscam apenas uma melhor compreensão do período histórico marcado por aquele conflito de proporções globais e pelas suas reverberações aqui no Brasil. Eu também queria dizer uma coisa: o que nós fazemos, nós nunca fazemos isoladamente. Então, isso que eu vou tentar oferecer a vocês aqui é, em grande medida, produto de reflexões coletivas. É, em grande medida, resultado do investimento público que esse país fez na educação, na ciência e na tecnologia, em que pese que precisava fazer muito mais, e eu volto a isso. Eu queria tornar público o meu agradecimento à UFSC, essa instituição que me acolheu de forma generosa e sincera como professor visitante sênior e, posteriormente, como professor permanente do programa de pós-graduação em História, PPGH. Né? Mas também quero agradecer à Universidade Estadual de Maringá, que me acolheu ao longo de 35 anos, e foi lá que, ao longo de anos e anos, eu pude me dedicar a essa temática. Aqui na UFSC, eu tenho encontrado as condições para desenvolver o meu trabalho, apesar da conjuntura adversa provocada pela catástrofe que se abateu sobre o nosso país, e, em especial, sobre a educação nos últimos anos, em especial entre 2016 e 2022. Nesse período, a instituição sofreu constantes cortes de recursos e outros assintes à sua autonomia universitária. Mas talvez hoje tenhamos um horizonte menos nefasto, apesar da timidez, em parte justificada, em parte não, do novo governo. Assim, é preciso estarmos vigilantes. Vivemos tempos sombrios.
muito, muito sombrios, tempos ameaçadores, funestos para a ciência, para o que chamamos de humanismo, enfim, para a própria humanidade. Nosso mundo está a sossobrar no oceano da estupidez humana. É realmente lamentável que isso esteja a ocorrer. Agora, além das universidades, é importante observar que nós só podemos desenvolver os nossos estudos com o apoio de instituições que financiam o desenvolvimento disso. Então, eu queria também lembrar, né, que, ao longo da minha carreira, eu contei com o ensino público de qualidade em instituições como a Unesp, onde eu me graduei, a Unicamp, onde eu fiz o mestrado, a USP, onde eu fiz o doutorado, a UFRJ, onde eu fiz um pós-doutorado. Porque sem isso, nada seria possível. E mais, contei com o apoio da CAPES, do CNPq, da FAPERJ, da FINEP, e sem eles, nada disso poderia haver ocorrido. Né? Então, eu agradeço, né, a essas instituições. E agradeço também a instituições estrangeiras, como a London School of Economics, do Reino Unido, e a Brown University, dos Estados Unidos, que, em momentos bem distintos da minha carreira, me acolheram e possibilitaram o desenvolvimento de trabalhos que foram muito importantes para isso. Em relação a Brown, eu gostaria de mencionar, né, o professor James Green e o Opening the Archives Project, que é um projeto de parceria entre a Brown University e a Universidade Estadual de Maringá, e depois agregamos na parte brasileira do projeto a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Londrina, e agregamos, mais recentemente, a Unifesp. Né? E por intermédio desses projetos, tanto no banco de dados da Brown, nos Estados Unidos, quanto no da UEM, né, é possível acessarmos documentos diplomáticos e outros documentos dos Estados Unidos sobre o Brasil, que cobrem um período que vai de aproximadamente 1910 a aproximadamente 1980, com tendência a chegar a pelo menos 85. Na Brown, cobrindo o período da ditadura militar, então a partir de 64, e na Estadual de Maringá, de 1910 a 1963. Tá? Bom, após esse preâmbulo, eu queria situar um pouco melhor a temática que procuraremos abordar ao longo das próximas semanas. Iniciaremos por debater as origens do conflito que levaram à emergência da Guerra Fria e como ela tornou-se global. Tá? Então, acho que isso é extremamente importante. Aí, nós discorreremos sobre as diferentes abordagens da Guerra Fria e sobre como ela se manifestou na América Latina. E, por fim, né, como nós vamos adentrar o tema propriamente dito. Né? Discutiremos as reverberações da Guerra Fria no Brasil e o Brasil na Guerra Fria. Né? A Guerra Fria deu origem a um processo histórico global por meio do qual foram construídas estruturas de poder
que prosseguiram por quase meio século, pouco mais de 4 décadas, né? E que definiram, né, grande parte daquilo que ocorreu no mundo. De fato, uma perspectiva a partir das lentes do atual contexto histórico nos possibilita considerar que, mesmo com o fim daquele período, muitas das estruturas vigentes durante a Guerra Fria foram preservadas e algumas até ampliadas e ganharam uma nova musculatura de forma a cumprir, além das antigas, novas atribuições. Pensem, por exemplo, na OTAN pós-Guerra Fria. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque só isso daria uma disciplina, né? Então, a partir desse contexto histórico, eu pretendo, ao longo da disciplina, alinhavar e submeter a vocês algumas reflexões que são expressões desses tempos estranhos, mas bota estranho nisso, né? Que nós estamos a viver. E eu espero poder receber a contribuição crítica de vocês. E, quem sabe, possamos aí, ao final desse processo, produzir reflexões coletivas sobre o tema. Ao longo da disciplina, em diferentes momentos, eu vou apresentar a vocês de forma clara a minha interpretação desse complexo e intrincado processo histórico. Não obstante, isso não vai ser feito a partir de uma única vertente interpretativa, tá? Ao longo da disciplina, discorreremos sobre diferentes perspectivas. E vamos contar com colegas aqui de diferentes perspectivas, para que possamos dialogar sobre o tema, né? E para que possamos pensar tanto sobre as origens desse conflito, as reverberações aqui e como as diplomacias dos países envolvidos contribuíram para o surgimento de modelos interpretativos distintos. Devemos pensar também na emergência de novas perspectivas que surgem entrelaçadas aos contextos emergentes, né? No nosso tempo presente e muito provavelmente que tenham continuidade aí nos anos vindouros, né? É claro, eu vou ter que fazer tudo isso de forma bastante sintética, porque muitas vezes vocês vão perceber que nós teremos aqui temas que vamos abordar em uma aula e que eles praticamente dariam uma disciplina, né? Então, muitas abordagens terão que ser bastante rápidas, né? Então, eu queria dizer para vocês que nos anos que sobrevieram à conclusão da Segunda Guerra Mundial, houve um rápido processo de transformação na conformação política de grande parte dos governos da América Latina. Na Argentina, Juan Domingo Perón foi eleito presidente. No Brasil, após 15 anos no poder, em 1945, Vargas foi deposto por muitos daqueles que o auxiliaram no golpe de Estado, do Estado Novo, perpetrado em 1937. O seu sucessor, o general Eurico Gaspar Dutra, um antigo aliado, que participou das ações golpistas que depuseram Vargas, mas, mesmo assim, contou com o apoio de Vargas, numa espécie de resignação
em escolher o que o antigo ditador considerava menos ruim. Entre Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, Vargas ficou com o primeiro. O general Eurico Gaspar Dutra foi escolhido por intermédio de um amplo processo eleitoral, o mais democrático e restrito que o país havia experimentado desde a instituição da República, inclusive com a inauguração do voto feminino para a presidência da República. Não obstante, foram mantidas as restrições no bojo desse processo eleitoral, que, do meu ponto de vista, e aqui isso é claro da debate, demarcavam percepções de classe e denunciavam aquele saudosismo tacanho de uma separação entre a casa grande e a senzala, entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, entre quem tudo pode e quem nada tem. E nessa concepção, né, nunca nada deverá ter além do dever da eterna submissão. Então, acho que essa é a questão do conservadorismo presente na história do Brasil até o nosso tempo presente. Esse era o Brasil que se modernizava com um pé fincado no atraso, na exclusão de quem era visto como indesejável. Efetivamente, a cidadania ainda não chegava a quem havia herdado os infortúnios e as desventuras de um passado escravista e elitista. Assim, manteve-se a exclusão do direito ao voto para os analfabetos e para os militares de baixa patente. Tá? Em cada país do subcontinente, houve configurações distintas para o novo poder estabelecido. No entanto, pode-se dizer que, por influência do fim da guerra e dos regimes autoritários na Europa, houve uma guinada para algum tipo de democracia formal. Leslie Bethel e o Ian Roxborough afirmam que a América Latina teve duas fases distintas naquele período. Na primeira, entre aproximadamente 44 e 46, vigorou um processo de expansão democrática, a variar de país para país, mas houve uma ampliação, né, da democracia. Embora, no geral, fosse uma democratização tímida, meio manca, eu diria, mas, de qualquer modo, houve uma guinada mais para uma centro-esquerda, alavancada pelo crescimento de uma militância operária, o que assombrou muito as elites conservadoras, que logo na sequência vão reagir. No entanto, na América Latina também, a variar de caso para caso, entre 45 e 47, iniciou-se uma fase de reversão desse processo, que, regra geral, se concluiu por volta de 48, com a exceção da Guatemala, onde a democracia resistiu bravamente, né, até 54. Sobre esse tema, eu defendo que é necessário considerar as peculiaridades das conjunturas emergentes em cada país. Esses processos foram distintos, embora possuíssem denominadores comuns. Muitos desses países mantiveram democracias formais, embora restritas, como o Brasil, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia, o Uruguai e o Chile. Outros, como o México, mantinham um sistema de partido único, contudo, com uma significativa base social e alguns mecanismos de participação democrática. Então, vejam,
Não dá para a gente nivelar tudo, não dá para trabalhar com uma perspectiva idealizada de democracia, e isso são questões que nossos colegas especialistas aí poderão discorrer sobre isso mais à frente. Naquele contexto, os Estados Unidos, que haviam avalizado, dado suporte para a democratização do continente, com o início da Guerra Fria, começaram a optar por dar suporte a regimes mais autoritários, a regimes de força que, do ponto de vista dos Estados Unidos, pudessem confrontar o que eles viam como expansionismo soviético e a consequente ameaça comunista. No entanto, como veremos, pelo menos eu defendo assim, passou-se a alargar o perfil do suposto comunista, de tal forma que reformistas e nacionalistas logo foram tipificados como comunistas e como ameaças às soberanias nacionais e à paz continental. Assim, no imediato pós-guerra, em uma América Latina tributária dos interesses dos Estados Unidos, por meio da dependência econômica e das múltiplas amarras criadas pelo Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, e pela OEA, Organização dos Estados Americanos, os inimigos deixaram de ser os antigos regimes autoritários de tendência fascista e passaram a ser os regimes reformistas de algum viés nacionalista que pudessem confrontar os interesses do grande capital estadunidense na região. Nessa perspectiva, aqueles setores que pudessem pressionar por reformas políticas e sociais que implicassem na redução da capacidade de intervenção dos Estados Unidos no continente, logo se tornaram alvo da sanha repressora. Assim, iniciou-se a redefinição de políticas de contenção aos movimentos que pudessem significar ameaça à ordem vigente e, como decorrência, ameaça aos interesses das elites estadunidenses e das elites regionais a elas associadas. Tá? No entanto, do meu ponto de vista, e friso bem, do meu ponto de vista, a tese de que o retorno às vias autoritárias no continente foi resultado exclusivo da ação estadunidense, do meu ponto de vista, não se sustenta. Por quê? Porque nós tivemos tanto as influências exógenas quanto as endógenas, porque, no caso do Brasil especificamente, as elites que fizeram concessões no contexto do final da Segunda Guerra para um processo de democratização do Brasil, assim que perceberam que a Guerra Fria colocava um novo cenário, trataram de recuperar o espaço que haviam perdido e de conter toda e qualquer possibilidade de organização democrática das camadas populares. Bom, são essas questões que nós vamos discorrer na fase inicial da disciplina e depois nós chegaremos aí até
o final da Guerra Fria, e mesmo na nossa última aula discutiremos algumas coisas, algumas questões sobre o pós-Guerra Fria. Então, por hoje, era isso que eu tinha para dizer a vocês. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção. E eu agradeço a generosa contribuição de colegas. De fato, eu entendo que essa disciplina não seria possível sem vocês. E mais, entendo que ela não está pronta, mas ela será construída em nosso caminhar ao longo desse semestre. Construída por muitas mãos, e principalmente cérebros. Então, eu faço questão de nominar aqui essas pessoas. E vou fazer isso em ordem alfabética, pois seria difícil seguir outro caminho. Tá? Então, Alexandre Busco Valim, aqui da UFSC, a Camila Vidal, também aqui da UFSC, o Carlos Frederico Domingues Ávila, da UNB, o Daniel Arão Reis, da UF, o Flávio Combat, da UFRJ, o Francisco César Alves Ferraz, da UEL, o Francisco Carlos Teixeira da Silva, da UFRJ, o Luciano Daut da Costa, da Unisul, o Márcio Voit, da UFSC, o Marcos Napolitano, da USP, a Mariana Joffre, da UDESC, a Natália Abreu Damasceno, da Universidade Federal de Sergipe, o Pedro Carvalho Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá, o Reginaldo Benedito Dias, também da UEM, o Roberto Moll Neto, da Universidade Federal Fluminense, e o Virgílio Caixeta Arraes, da Universidade de Brasília. Então, fica desde já o meu muito obrigado a todos.